Olá! O sono sequestrado. Vamos pensar algumas questões a partir de agora, né? O seu sono sequestrado. Quem são eles, né? Quem são esses sequestradores? Como é que isso se dá? O que é isso mesmo? Algumas reflexões aqui para a gente poder transcender um pouco mais o olhar mais superficial das coisas que nos acontecem, né? A caneca do Método Sonos. Muito bem. Anderson, como é isso? Eu vi esse tema aqui e fiquei pensando, como assim, o seu sono sequestrado, o meu sono sequestrado, como que meu sono foi sequestrado? Qual é o resgate? Tati Pereira Nodari, bom dia. Anderson, como é isso? Pereira Nodari, isso mesmo. Ok, de onde falam? De onde falam? Na medida que forem entrando, podem dizer cidade, estado. Eu assim gosto de saber por onde estão. Idália Correia Costa, olá, maravilha. De onde falam? O seu sono sequestrado. Então, Anderson, vi esse tema e, poxa, o que é isso? Como é que meu sono foi sequestrado? Houve um sequestrador, sequestraram o meu sono? O que houve? Como é que isso se dá? Meu Deus do céu! E qual é o resgate para o meu sono, né? Já que uma vez foi sequestrado. E aí eu separei esse tema aqui com muita calma, com muita atenção, para que a gente possa desenvolver uma reflexão sobre aquilo que nos acontece, né? Aquela ideia de que o primeiro ponto para a gente poder criar uma concepção, né? Quer dizer, do concepto, né? Aquilo que a gente concebe, a forma como nós percebemos, né? As percepções, perceptos, enfim. Primeira coisa é a gente pensar o seguinte: ok, se o sono foi sequestrado, se o meu sono foi sequestrado, quem é o sequestrador, né? E como é isso? E se a gente for refletir, né? Ou seja, essa situação que se está socialmente, onde cada vez mais, né, as perturbações do sono, né, as disfunções psíquicas, né, a forma como as pessoas estão se modulando, se configurando, ou seja, como elas estão se movimentando no xadrez aí da vida, cada vez mais vem trazendo uma lógica bem doentia, bem patológica. O grau de sofrimento psíquico vem aumentando assim drasticamente. E é muito alarmante, né, de compreender assim, aquela ideia, a busca da solução, onde estamos, a concepção que vamos chegar e o desenho que a sociedade toda se fez, né? Então a gente vai pensar essa ideia aí do sequestro, Joelson. Então a gente vai pensar essa ideia aí do sequestro do sono. Bom, o primeiro ponto para a gente considerar é o seguinte: Anderson, por onde começamos? E aí quando eu separei aqui esse tema, eu me perguntei, né, por onde começamos, né? Ou seja, temos que começar de algum ponto inicial. E aí a gente vai pensar naquilo que é a nossa subjetividade, né? Se a gente vai pensar nós enquanto seres humanos, o que é que nos caracteriza, né? Se fala tanto aí das inteligências artificiais, né? Das AIs, né? Artificial Intelligence, né? Inteligência artificial, e é aquela discussão: a inteligência artificial vai substituir o humano vai substituir, quais são as funções, enfim, tem toda uma discussão sobre esse tema. Mas a pergunta clássica é o que substitui, então, o que caracteriza então o humano enquanto humano, diferente de outras manifestações também, de que pode se apropriar, né, e modificar o ambiente natural, o ambiente que está, né? O que caracteriza o homem é a capacidade de agir sobre a sociedade, de agir sobre o meio e transformá-lo, né? Bem era esse conceito na época lá que tinha aquelas aulinhas de estudos sociais, né? Tinha assim, o que se caracteriza o ser humano? A capacidade de agir sobre o meio ambiente e modificá-lo. Então a gente já viu que tem as inteligências artificiais, né, a robótica cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, e as máquinas, de uma forma geral, já têm essa capacidade de interferir no meio e modificá-lo. Mas isso não faz dessas máquinas humanas. Então, se esse conceito já não está mais válido, e a gente vai voltar para a pergunta inicial: e o que é então que caracteriza nós humanos enquanto humanos? E
o vínculo disso para a gente poder pensar a ideia, né, da produção do nosso sono e do nosso sequestro do sono, né? Quem são os sequestradores do sono? Quando a gente vai pensar em termos de humano, o que caracteriza nós enquanto humanos, né? E aí eu estou fazendo bem esse reprise, esse friso do humano, é algo chamado subjetividade. Anderson, meu Deus do céu, o que é isso? Subjetividade, né? Que é a nossa forma única e exclusiva de pensar, sentir e agir. Então, se é subjetividade, o próprio nome já diz, né? Subjetividade é subjetivo, ou seja, não se tem um parâmetro muito bem estabelecido, porque se assim tivesse subjetividade, não se chamaria subjetividade, né? Se chamaria objetividade. Então, assim, o ser humano é caracterizado pela sua subjetividade, uma forma única de pensar, sentir e agir. Claro que existe um padrão, né? Um padrão próprio da espécie, mas existe uma forma única de pensar, sentir e agir. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, a forma como eu ajo, né? Meu comportamento, meus pensamentos, meus sentimentos, a forma como aquilo me afeta, né? Os afetos que nos afetam, né? Eu sempre comento isso, a ideia de como que aquilo acontece, como que aquilo interfere e impacta em mim próprio, né? Em mim próprio, como isso eu me coloco, como que eu interajo e respondo. Anderson, como é isso? Tudo isso chama-se subjetividade. A nossa forma única de pensar, sentir e agir, né? A forma como nós pensamos, nós sentimos e como nós nos comportamos. Daí deriva a subjetividade. Grande parte da psicologia clínica em si se atém a esse objeto, digamos que assim, de estudo, de pensar essas formas únicas de pensar, sentir e agir. Tá, ok, Anderson, e a partir daí? A partir daí, quando a gente desconsidera a nossa subjetividade, a nossa forma única de pensar, sentir e agir, nós nos descaracterizamos, né, da nossa própria essência estrutural enquanto humanos. Então, o que é que diferencia a máquina do humano, a AI, né, a subjetividade, a inteligência artificial? É bem isso, porque na máquina já está tudo muito objetivo, né? Ou seja, linhas de comando, e ali até as deduções que se tem já são deduções lógicas, né, lógica de programação. E quando a gente desconsidera ou a gente nem conhece a nossa subjetividade, olha a primeira conclusão, que é que nós estamos fazendo com nós mesmos, digamos que assim, nós estamos nos desconsiderando, né, tirando nossa singularidade enquanto humano. Pega o primeiro degrau aí do ponto de pensamento. Quando esse primeiro pilar da subjetividade, que é desconsiderar a sua forma única de pensar, sentir e agir, a tendência é ficar perigosamente desorientada, né? Ou seja, aí eu vou buscar referencial. Nessa busca externa de referencial, né, se assume uma postura geralmente chamada egodistônica. Anderson, meu Deus do céu, você e suas palavras difíceis, complicadas, o que é isso? O que é egodistônico? Aquilo que está fora do seu ritmo próprio, egodistônico, ou seja, está distônico, ou seja, não está sintônico, né? Sintonia é aquela dinâmica afinada, né? É aquele instrumento, aquele violão desafinado, né? Ou seja, egodistônico. Anderson, e qual é a conclusão disso? Não, a gente ainda não tem conclusão, a gente está colocando as premissas, né? Colocando os termos para depois vir costurando. Quando não se tem essa subjetividade muito bem clara, se assume-se uma lógica egodistônica. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que essa lógica egodistônica ela é doentia, patológica, patos, né? Ela é patológica. Geralmente, quando se desconsidera, vai se assumir um pensamento que ele é confuso, um pensamento que ele é superficial, um pensamento que ele é limitado na sua forma de contemplar a realidade. E tudo isso vai dar uma sensação de fora de ritmo, ou seja, aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. E essa sensação de incompletude, essa sensação de que nunca dou conta de dar conta, essa sensação de que sempre está faltando algo do qual eu não sei muito bem, mas se eu soubesse, minha vida seria melhor, e sempre me falta algo, e sempre essa busca eterna e contínua, dá essa sensação de exaustão e profundo cansaço e insatisfação. Quando se atingiu esse ponto, aí que é o ponto, seu sono foi sequestrado. Ou seja, o não reconhecer o seu próprio limite, as suas próprias características e singularidades é a condição inicial para você já criar uma desarmonia egodistônica que vai ter reflexo
no seu sono. Nesse momento, seu sono foi sequestrado. Então, ou seja, aquela ideia de que eu preciso estar atento, eu preciso ter uma memória, lembrar de coisas, eu preciso conectar coisas, inteligência. Quando há esse comprometimento cognitivo, né? Claro que isso não se dá em um dia só, isso é uma construção de uma identidade, isso é uma construção, como se diz aí comumente, um lifestyle, né? Um estilo de vida, ou seja, uma forma repetitiva, se caracteriza como um sintoma, né? Aquilo que atrapalha e se repete, né? Se repete e atrapalha, de eu ter um pensamento superficial, um pensamento limitado e um pensamento ali muito confuso. Tudo isso compromete a minha atenção. As pessoas estão, às vezes, perigosamente desatentas. Já percebeu algo que raramente se vê, né? Alguém fazendo algo com foco. Pelo menos eu tenho dificuldade. Não é que eu tenho dificuldade, eu não vejo isso, né? Fazendo negócio com foco, é a chamada atenção plena, né? Tá fazendo e tá focado, dando o máximo da atenção. Ainda mais agora com esse negócio tem a interatividade, né? Então, eu sou multitarefa. A pessoa tá falando tá mexendo no celular, tá fazendo outro, tá fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E existe uma ideia de um orgulho de si próprio, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, talvez isso tenha consequências, né? Quando isso é feito pontualmente é uma coisa. Agora a ideia é quando isso é colocado enquanto uma forma de operar no mundo, como uma forma de interagir e um estilo de vida, isso não se faz sem ter consequências. Até porque cerebralmente, né, você tem áreas distintas de atenção, né? Atenção concentrada, atenção difusa, atenção sustentada. Então esse ritmo de estar o tempo todo multitarefa, isso vai causar um déficit de atenção, em algum tipo de atenção, que está o tempo todo hiperestimulando a atenção difusa. Só que existem algumas habilidades, algumas características, né? Algumas capacidades cognitivas refinadas que você precisa de atenção concentrada. É um tipo de atenção. Quando a gente da área clínica vai fazer os exames, né, os testes, as avaliações de capacidade cognitiva de uma forma geral, tem a bateria de testes de atenção, né? Então vai se avaliar a atenção concentrada, a atenção alternada, a atenção dividida. São diversos tipos de atenção que se tem, de várias formas que se tem. E aí, o que a gente tem hoje? Aí a gente está falando do ego distônico, a gente está falando da performance, a gente está falando que aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá, e como a gente fica nesse delay, né? Nesse vácuo, digamos que assim, de ter que dar conta, de ter que dar conta. Quando a gente vai avaliar essa atenção e essa ideia de ter que dar conta de várias coisas e estar dividindo a atenção em multitarefas, essa ideia do orgulho de ser multitarefa, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, você está hiperestimulando uma atenção difusa e aí, por consequência, você está hipoestimulando, ou seja, estimulando para baixo, né, para pouco, a atenção focada. Logo, quando você dá um baixo estímulo para a atenção focada, o que é que acontece? Aquilo que você precisa estar presente ali, conversando aqui, ó, olhos nos olhos, existe uma inabilidade cognitiva de estar presente. Anderson, estou entendendo assim, mas como é isso mesmo? Conecte tudo aí. O que a gente vai conectar tudo? A gente perdeu a nossa essência de subjetividade de pensar, sentir e agir. Não temos foco naquilo que queremos e fazemos. Isso tem por consequência pensamento confuso, superficial e limitado. Foco direto de não conseguir performar, né? A performance que tanto se quer é a que menos se obtém. E essa sensação de ter que dar conta, gera uma sensação própria de insatisfação, né, de incompletude, de baixa performance, de insuficiência. Isso é o ponto gatilho para o seu sono ser sequestrado, porque aumenta altos níveis, né, de estresse, de tensão, e aí a gente entra aquela ideia, não reconhecer o próprio limite. Anderson, agora eu entendi, estou compreendendo aí qual é a questão. A questão é que é necessário reconhecer o seu próprio limite, o seu próprio tempo ali, e considerar sua subjetividade. Qual é a nossa própria forma de pensar, sentir e agir? Quando nós desconsideramos nossa própria forma de pensar, sentir e agir, acabou não ficando muito diferente de uma inteligência artificial, né? Aí se diz, não, a inteligência artificial vai fazer melhor do que o ser humano e tal. Algumas funções sim, né? Se você está ali, digamos, não tendo uma singularidade, vai fazer até melhor, né? Não, faz melhor do que a pessoa. Por quê? E o que é único no ser humano?
Quando há uma padronização, quando há uma desconsideração de si próprio, há uma despersonalização. Ou seja, eu deixei de ser uma pessoa e passei a ser basicamente um instrumento ali de forças externas. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Sempre uma dinâmica externa. Considerar o externo. Ao considerar o externo em excesso, desconsiderando e agredindo a sua própria subjetividade, aquilo que nos caracteriza como humanos, a nossa forma de pensar, sentir e agir, você entra numa lógica esquizo, estranha, patológica, doentia. E isso mantido a longo prazo vai gerar uma assincronia, né? Vai gerar ali repercussões cognitivas em um pensamento confuso, um pensamento superficial e um pensamento limitado. Impacto direto na memória, se tanto quer, mas se tem pouco, na atenção, que se tanto necessita, mas se exercita baixo, e da inteligência, a condição fundamental para poder se movimentar no xadrez da vida, e que, na verdade, se tem bem pouco, é aí que tem inteligência artificial, né? Se surge artificial, porque a natural, digamos que aí não está dando conta do que se está necessitando. Anderson, qual é o enredo da história e como que você pode sintetizar isso em uma frase só? A ideia é quando você desconsidera a sua subjetividade, você está abrindo porta para justamente haver esse sequestro do seu sono. Porque o sono é justamente essa sensação de entrega e de tranquilidade. Mas quando se está em uma autossensação de insuficiência e de autocobrança de si, o nível de tensão eleva, e aí a gente vai entrar num viés agora mais biológico, digamos que assim, uma série de modificações hormonais, né? Uma série de neurotransmissores se altera, aí sistema nervoso simpático, parasimpático, falei até um pouco disso aqui no Cérebro da Insônia, que foi uma outra live que eu fiz. Você ativou o hiperalerta, e quando você ativa o hiperalerta, tudo que não se pode, né, é dormir, porque eu preciso dar conta de ter que dar conta. E essa ideia de dar conta, de ter que dar conta, é uma lógica doentia. E aí isso diz, muito provavelmente, né, e aí já tem estudos, isso já foi formalmente demonstrado, os altos índices de depressão, os altos índices de transtorno obsessivo compulsivo, né, o famoso TOC, os alto níveis aí que se tem dos mais variados transtornos de personalidade, né, aí pegou agora a dinâmica aí de borderline e de transtorno agressivo, de autoimagem, ou seja, dos mais variados, tanto que tem lá o CID, né, que é a classificação internacional aí dos distúrbios mentais, né, o clássico aí na área da saúde mental. Então isso diz muito desse boom, digamos que assim, né, dessa abrangência, né, de vários focos aí, né, cada vez é mais comum ver casos surgindo amplamente desses desajustes, né, porque existe um ritmo externo e o ritmo interno. Então esse desrespeito do seu próprio ritmo, de entender o seu próprio momento, de renunciar ao seu próprio momento em contraponto ao ritmo externo, é um ponto essencial ali para gerar essa lógica esquizo, essa lógica patogênica, ou seja, o que vai gerar uma patologia. Então, assim, diariamente, quando a gente assume uma postura egodistônica, como eu falei inicialmente, né, longe da nossa própria percepção, e nós não reconhecemos, né, a gente não reconhece o nosso ritmo e não respeita o nosso ritmo. Isso, mantido a longo prazo, tem graves repercussões, né? Uma coisa é uma fase, um momento da vida que a gente precisa estar, né, ampliando limites, mas isso enquanto um estilo de vida contínuo, em buscando essa ideia de sempre buscar, nunca há uma desaceleração, né? Nunca se adota um ritmo saudável. E essa ideia de multitarefa, multicoisas. Enredo da história, um pensamento confuso, um pensamento superficial, um pensamento limitado. E aí quando a gente vai recorrer a recursos cognitivos, aí quando a gente fala em recurso cognitivo, a gente está falando de que funções executivas, a forma como eu me aproprio das coisas que estão ao meu redor para conseguir dar uma resposta eficiente a uma baixa performance toda. Não consigo dar conta. É aquela sensação, não consigo dar conta. Ah, não deu tempo, não consigo dar conta, não dá tempo para nada, não consegui fazer. Sempre um eu não consigo, eu não fiz, eu não, uma autoanulação. Tudo isso aumenta a insatisfação, conflito, estresse. E quando a gente tem um ambiente de conflito, estresse e autossatisfação, seu sono foi sequestrado. Ou seja, porque o sono é justamente esse momento de poder mudar a ciclagem, né? Se a gente vai falar em termos neurológicos, biológicos, né? Nossa neurologia,
A gente vai mudar esse ciclo. Eu preciso sair da vigília e entender, agora que está na parte do ciclo do sono, e retomar sono-vigília. Mas nesse hiperalerta, nesse grau, como eu sempre digo, nessa máquina de moer gente do cotidiano, esse frisson, esse alto grau, né, doentio, de acelerado que nunca para, né? Aquela história, até o carro acelerado, né? Tá acelerado, quando ele pausa, ele tenta pisar no freio e acaba capotando, né? Até a física aí explica isso, a energia cinética e tal, e movimento, né, que vai se estudar. O que é que a gente aprende, o que é que a gente está entendendo, o que é que a gente pode trazer aqui, pontos de reflexão de que o sequestro do seu sono se dá justamente, o primeiro ponto é quando você não reconhece o seu próprio ritmo e se coloca a mercê, né, de renunciá-lo em prol de um ritmo externo. Então esse mundo externo, frisson, né, esse multitarefa, esse ter que dar conta, de ter que dar conta, é levado há muito tempo. Isso, enquanto estilo de vida, tem um impacto direto na nossa frequência cerebral, né? Uma coisa é um momento, é uma fase, outra coisa é aquela história, o provisório que virou definitivo, né? O cérebro está o tempo todo ali recebendo cargas de autocobrança, e aí você vê o declínio cognitivo, de memória, de atenção, de inteligência, porque para essas habilidades, essas capacidades cognitivas poderem florescer, né? Eles poderem florescerem, é necessário um determinado ritmo e frequência cerebral. E naquele ritmo, né, frisson, a gente tem baixa atenção das coisas, porque está o tempo todo multitarefa, fazendo tudo e não fazendo nada muito no estado da arte, com preciosidade, né? Tá tudo muito rápido e superficial, tudo descartável. Então tem uma baixa atenção. Se é uma baixa no declínio da atenção, há um comprometimento da memória, porque não vai evocar, né, buscar o conhecimento que não foi memorizado, que simplesmente não foi captado pela atenção. E logo uma baixa na inteligência. Inteligência é essa capacidade de interligar pontos, né? Os conhecimentos que se tem, se retrocombinar e gerar uma outra coisa, né? Uma pronta resposta para uma pergunta que ainda está em aberta, para uma situação que está em aberta, né? Inteligência, né? Inteligere, conectar pontos, né? Interligar conceitos, conectar, pensar, ter um insight, né? Ter as sacadas, tudo isso cabe ali no conceito de inteligência, né? Tem as inteligências múltiplas aí de Gardner, ou seja, inteligência é um outro fenômeno gigantesco que a gente poderia ficar meses aqui falando só sobre inteligência. Então, se eu comprometi a inteligência, porque eu não vou interligar conceitos, porque eu nem memorizei, não tenho memória, não tenho conteúdo para poder perceber aquilo. Aquilo simplesmente está invisível aos nossos olhos, porque eu nem percebi, eu não entendi. Então, inteligência. Matéria-prima da inteligência é o teu conteúdo, né? Tem a memória. Matéria-prima da memória é a atenção, é captou informação, memorizou, evocou, conectou. Então, quando eu comprometo ali atenção, memória, inteligência, eu anulei a minha subjetividade, meu sono foi sequestrado, eu nunca estou dando conta. Então, a queda de performance, a queda de conseguir dar conta de algo, de ter uma sensação satisfatória de si próprio, né, de si própria, é altamente responsável aí por esse hiperalerta, essa sensação de que o que é que eu tenho que fazer, que ainda não estou fazendo, que não está dando certo, por que as coisas não estão dando certo. Então, uma série de questões que se tem, né? Isso aí estou falando aqui de forma, digamos assim, preliminar no sentido de inicial, abre lacunas aqui para várias outras questões que a gente poderia se aprofundar mais aqui. Não vou me aprofundar nesse nível, é uma conversa mais introdutória, digamos que assim, mas tudo isso nos traz claramente uma percepção de que tudo isso que eu comentei até aqui não vai estar resumido ali numa pílula mágica e nem numa poção mágica, né? Ou seja, muito mais uma forma de rever a forma como nós nos colocamos no mundo, a forma como nós nos colocamos e trabalhamos a nossa autoimagem, como nós mesmos nos vemos e nos apreciamos ou nos depreciamos, né? Agimos, interagimos, né? E coagimos o outro e a nós mesmos. Tudo isso existe uma forma de parar, né? Você dá um freio de arrumação e reorganizar, né? Reorganizar para atender ali funções, para não atender essa lógica disfuncional. Anderson, ok, até aqui o que é que nós vimos? Nós vimos a ideia de que o que diferencia uma
aí, né, uma inteligência artificial para uma inteligência humana é o que? A nossa subjetividade, a nossa forma única de pensar, sentir e agir. Se a gente adota uma lógica que anula essa forma única nossa de pensar, sentir e agir, acabamos com a nossa essência. Que essência é essa? Dessa singularidade, dessa forma única daquilo que nos caracteriza como humano. Anderson, e qual é a consequência disso? A consequência disso é você ter cada vez mais um pensamento superficial, pensamento confuso e um pensamento limitado. Então por isso que minha cabeça está assim, fico com os pensamentos confusos. Também. Então pensamento confuso, superficial e limitado. E qual é a outra consequência disso? Baixa na atenção, na memória e na inteligência. E qual é a outra consequência disso? A consequência disso é não conseguir dar conta das coisas, baixa de performance. E qual é a consequência disso? Insatisfação, mal-estar, tristeza. E qual é a consequência disso? Insônia. Um profundo mal-estar, uma sensação de que não está dando certo. Então essa ideia de ter que dar conta, Isso é um item, né? Então, como o nosso sono é sequestrado, ele é sutilmente sequestrado cotidianamente. Quando eu assumo multitarefas, quando eu assumo funções outras, quando eu atendo a lógica do mundo, desrespeitando e agredindo o meu funcionamento singular. Uma lógica de adoecimento social, né? Uma sociedade do cansaço, um ambiente onde as pessoas são trituradas cotidianamente. Então, essa ideia de ter que dar conta, desconsiderando o seu próprio fator subjetivo. Perdeu a essência, e aí é aquela ideia das inteligências artificiais, porque se é para não ter essência, a gente já tem inteligência artificial que vai poder fazer isso. E isso é um ponto de reflexão crítico e diz, poxa, como é isso? E onde é que está a minha essência mesmo? Então, quando eu não reconheço o meu próprio tempo, quando eu não reconheço a minha própria capacidade, o meu próprio ritmo e a minha própria forma, né, de pensar, sentir e agir. Biologicamente, né, quando a gente vai fazer ali as avaliações, os exames, baixa de atenção. Então, as pessoas geralmente dão muita baixa de atenção, atenção sustentada, atenção concentrada, dá diversas formas ali de déficits atencionais. Tanto que está aí agora, né, o boom, né, outra questão, todo mundo agora TDAH, né, tem um TDAH, né, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, tudo é TDAH, de uma hora para outra surgiu assim, então tem toda uma discussão em torno do TDAH, todo mundo agora tem TDAH, não tem, como é, ou seja, qualquer déficit atencional, a pessoa já disse que é TDAH, tem um diagnóstico que ele cessa isso, enfim, toda essa discussão que se tem, e tudo está envolvendo ali a atenção, né? Se você comprometeu a atenção, comprometeu ali o pilar central de uma função cerebral fundamental para a vida, né? A atenção, matéria-prima para a memória. E a memória é que vai nos trazer o que? A questão da inteligência. Quando nós comprometemos inteligência, memória e atenção, perdemos ali o que nos diferencia, né? E aí perdemos performance, perdemos a capacidade de poder justamente nos movimentar no xadrez da vida. E aí imagine essa insatisfação, esse cansaço, essa sensação de que não estou dando conta, de que as coisas evoluíram e nada que eu faço dá muito certo. Então quando a gente começa a tentar coisas, aquilo que eu faço, poxa, porque tudo que eu faço não dá certo, as coisas começam a dar errado para mim. Então existe ali um comprometimento cognitivo de memória, atenção, inteligência que não surgiu da noite para o dia. Isso é uma construção, ou melhor, uma desconstrução de uma subjetividade que em algum momento da vida eu me desencontrei de mim mesmo. Ou seja, eu fui me desconectando da minha essência, da minha forma de pensar, sentir e agir, assumi um ritmo acelerado para dar conta de ter que dar conta, assumi um ritmo acelerado, acelerei tanto que me desconectei de mim. E agora eu fico esse ente perdido, com um pensamento superficial, limitado, confuso, e agora o sono foi sequestrado. Porque essa sensação de que eu tenho que dar conta, e essa insatisfação entrou no estresse, mal-estar, depressão, e aí entra em toda, né, a categoria dos sintomas, né, que aí vai reunir os sintomas para poder fechar o diagnóstico. E qual é o destino disso? Aí, intervenção medicamentosa, e aí entra em uma área de saúde, entra em médico, sai em outro. Ou seja, então a pessoa já entrou naquela seara ali, né, dos reparos da saúde. Mas se há uma doença, né, digamos que assim, é porque isso foi construído ao longo de um tempo. Então qual é a reflexão que eu parei aqui hoje para trazer? Para a gente poder também trabalhar na prevenção, né? A gente fazer essa reflexão e entender que, poxa, será que eu não estou assumindo alguma lógica aí egodistônica, né? Aí essa terminologia que eu trouxe aqui, ou seja, não estou sintônico, eu não estou egocintônico. Então, ou seja, eu quero estar
na velocidade compatível com a minha velocidade, porque não adianta você estar acelerando, quem dirige aí sabe, né? Chega um ponto que você, quanto mais você acelera o automóvel, o carro, você diminui o controle sobre ele, né? Chega um momento ali que qualquer toque no volante ele já capotou. Então, muito cuidado para não ultrapassar o seu limite, porque na tentativa de ir rápido demais, né, você capota o carro, tem um acidente aí que não chega mesmo, né? Estou fazendo uma analogia aqui, estou fazendo uma figura de linguagem, né? Então, qual é o seu próprio ritmo? Qual é o nosso próprio ritmo? Qual é a nossa forma de pensar, sentir e agir? Subjetividade. Poxa, Anderson, muitas palavras diferentes, nunca tinha ouvido falar nisso dessa forma. E você me trouxe algumas reflexões aqui. Claro que cada termo que eu trouxe aqui daria uma live específica para falar só cada uma sobre ela, e daria tipo, umas 50 lives, mas eu fiz um compilado aqui, um resumão, digamos que assim, para a gente poder pensar. Porque o que eu vejo aí, trazer aqui uma questão de que desconsidera-se tudo isso, né? Não trabalha-se na prevenção, deixa-se o problema se instalar, né? Ali a patologia, e aí vai se tratar a patologia, né? Vai se tratar a doença. Então, eu acredito que prevenir é melhor que remediar. Então, ainda está em tempo, né? Então, essa ideia de então, pontos de atenção, multitarefa, essa ideia de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, tem que ficar atento, porque você já está, digamos que ali, agredindo a sua parte cerebral para desenvolver sempre a atenção, atenção difusa, o que é positivo e válido, mas é necessário ter atenção difusa, sim, positivo e válido, muito bom, mas é importante também ter atenção concentrada. Tanto que a gente tem até o teste de AC, né, que é atenção concentrada. Então eu tenho que ter também atenção concentrada, eu tenho que ter atenção difusa, eu tenho que ter atenção alternada, eu tenho que alternar a atenção, eu tenho que ter todas as minhas atenções, né, muito bem ali afiadas. Quando eu tenho um desequilíbrio em uma das atenções, foco está comprometido, memória está comprometido. Anderson, mas memória não é ficar lembrando do passado? Não, você tem memória do futuro. Anderson, como é memória do futuro? Eu vou adivinhar as coisas? Não, é você ter que lembrar e ter que lembrar alguma coisa. Chama-se memória prospectiva. Em neuropsicologia a gente faz as avaliações, é uma memória prospectiva. Já teve aquela sensação de querer fazer alguma coisa, esqueci de fazer tal coisa, bem que eu lembrei e depois esqueci, lembrei e esqueci lembrei de esqueci, ou seja, isso é um déficit de memória prospectiva, memória do futuro, a memória de ter que lembrar de fazer algo ao fazer algo, ou seja, eu tenho que lembrar aqui de uma coisa, quando eu terminar de fazer a live aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Então isso é uma memória prospectiva. Ao terminar algo, eu tenho que lembrar que no futuro próximo eu tenho que fazer algo. Isso é uma memória prospectiva. Quando a gente tem esses déficits atencionais, por esse frisson todo, como eu estava comentando, né? Tá toda hora fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você vai comprometendo sua atenção focada, sua atenção difusa, sua atenção alternada, as mais diversas atenções, compromete a memória alternada, memória discriminativa, memória semântica, são diversos tipos de memória, consequência direta na inteligência. Então a inteligência social, a inteligência emocional, inteligência das mais diversas que se tem, logo cada vez mais a gente está perdendo a nossa subjetividade. Qual é a lógica disso? E aí, concluindo, pensamento confuso, superficial e limitado. Perda de performance, insatisfação com si próprio, perda de desempenho, sensação de que nada está dando certo em minha vida, sensação de que não consigo dar conta, e agora, pum, o sono foi sequestrado, hiperalerta. E deriva daí um fator estruturante aí da egodistonia, né? E aí que começa essa via crucis, digamos que assim, né? Da perda de sono e início da insônia. Então a insônia, antes de ser biológica, digamos que assim, né? Tem o fator biológico, mas você tem fatores subjetivos, fatores psicológicos, fatores que traz ali esse desajuste entre o tempo do mundo e o meu próprio tempo. E lembre-se sempre disso, né? Aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá, né? É bem essa ideia. Aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. Então a gente tem que ter um pouco também de sabedoria e reconhecer o nosso próprio tempo, o nosso próprio ritmo. Então atender às demandas externas, claro, mas sem desconsiderar o seu próprio limite, né? Até se a gente for pensar na ideia de elétrica, né? Um outro exemplo. Você tem a voltagem, né? Você tem ali a voltagem, 110 e tal, 220. Se você desrespeita ali a voltagem, e aí quem mexe na parte mais de eletrônica tem os fusíveis, né? Tem diversas voltagens. Quando você desrespeita ali a voltagem, qual é a tendência? Não, vou botar mais energia, porque botando mais energia vai ficar mais forte. Não, você vai queimar o dispositivo ali, né? O fusível, você vai queimar e aí você quebrou o aparelho. Então uma reflexão é, qual é a minha voltagem?
Qual é a minha voltagem? Então, quando a gente desconsidera o nosso próprio ritmo, né? Quando a gente não reconhece o nosso próprio ritmo, que é o nosso próprio limite, você quebra, no sentido de quebrou essa conexão. Logo, assumiu uma postura egodistônica, multitarefa, quer fazer tudo, lógica esquizo, patológico, né? Que cria ali patogênico, né? Se cria patologias psíquicas. E aquilo que eu já falei, né? Pensamento confuso, superficial e limitado, comprometeu a atenção, memória, comprometeu a inteligência, sensação de baixo desempenho, e esse baixo desempenho tem reflexo em várias áreas da vida, na relacionamento pessoal, conjugal, filho, marido, sociedade, trabalho, e essa sensação cada vez mais de inutilidade. Então, quando a pessoa tem essa sensação de inutilidade, aí vem reflexo de baixa, né, autoestima, de se começa a pensar como é que tá a vida, pô, minha vida tá valendo a pena, o que é que tá acontecendo, como é que as coisas... Aí vem todas as questões, né, que vai gerar diversas outras consequências disso. Nesse momento aí, o sono foi sequestrado. Então, os sequestradores do seu sono são dos mais diversos. O que é que eu sempre recomendo? Trabalhe na prevenção. Né? Aquela ideia, prevenir é melhor que remediar. Então, quando a gente não entende isso, quando a gente desrespeita esse ritmo próprio, a gente está, na verdade, nos anulando, né? E abrindo porta para algo patológico. E como eu sempre comento, né? Sentir sede é natural, sentir fome é natural, sentir sono é natural. Se eu estou perdendo apetite, não estou sentindo fome, tem alguma coisa errada no meu organismo, eu preciso examinar isso, né, para poder, né, dar a terapêutica devida. Sede, fome, tudo isso é natural. Então, se eu não estou sentindo sono, no momento que era para estar dormindo, não está acontecendo, é aquilo que eu sempre falo, né, alguma coisa está fora da ordem. E hoje aqui a ideia, a proposta foi eu parar, né, e trazer essa reflexão aqui para vocês. Olha a canequinha do Método Sonos, para a gente poder refletir e perceber de onde tudo começa, porque senão fica numa questão assim, não, eu deixo o problema ser instalado e depois eu resolvo ele. Eu sou de uma linha de muito mais que é importante também trabalhar na prevenção. Né? Você vai trabalhar retirando, né, os elementos que vai causar aquele problema. Então hoje a gente viu aí, o que é que a gente viu hoje aqui, Anderson? Hoje a gente viu a ideia de onde tudo começa, né? Aquela história, quem são os sequestradores do sono, como é que meu sono é sequestrado. Aí depois que o sono é sequestrado, tá lá com o sequestrador, né, querendo o resgate, né? Aí o resgate das diversas formas, né? E você tem aí toda a solução medicamentosa, aí você tem a história toda, aí começa aquela velha coisa, ah, tomei um medicamento, tomei outro, e nada resolveu, tomei chá, tomei melatonina, e fiz isso, fiz aquilo, e nada resolveu. Claro, seu sono está sequestrado. Os sequestradores do seu sono. Então hoje a gente viu aqui quem são os sequestradores do seu sono. Dei o nome deles, dei a ficha deles, né? A ficha criminal aí dos sequestradores. Você vai reconhecer o meliante quando passar, né? E vai ficar muito, uma pessoa muito atenta ali. Então, assim, a ideia da egodistonia, a ideia de um pensamento multitarefa é uma coisa para estar a ponto de atenção. Então, essa ideia de não respeitar a subjetividade própria, essa ideia de que isso tem reflexo de um pensamento confuso, superficial e ilimitado, isso dá um baixo de atenção, compromete a memória e vai dar uma queda na inteligência, que é a capacidade de interligar conceitos, coisas e pessoas e situações. Olha quanta coisa vimos aqui, hein? E essa ideia de não respeitar o nosso próprio ritmo. E lembrando, aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. Então, quando nós não reconhecemos nosso próprio ritmo, nós agredimos a nossa própria essência e subjetividade e nos descaracterizamos enquanto humanos. E aí prevalece a inteligência artificial. Já que não é para ter subjetividade mesmo, a inteligência artificial faz tudo. E eu considero que talvez esse não seja o caminho, né? Então, cabe uma reflexão. Tudo isso corrobora para essa perda de performance, para essa perda de autovalorização, ativou o sistema de hiperalerta e a insônia. A insônia enquanto um alarme. Quando você pensar em termos de insônia, sempre lembre de uma sirene soando, aquela sirene vermelha soando, ué, 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 que é bem essa ideia de que te avisando, você está no caminho errado, você está no caminho errado, você está no caminho errado. Então a insônia é um alerta. Essa reflexão é importante, ok? Método Sonos, lembrando aí, ó, canequinha do Método Sonos. Como é que estão? Como é que ficaram aí os conceitos? Passaram aqui algumas perguntas aqui. Eu tenho que me habituar a como pegar a pergunta aqui. Passaram algumas perguntas e eu acabei não vendo e fica lá em cima, eu não consigo nem mais acessar. Então, mandar um Vanderlei, Luzineide, Marivalda, Maria da Penha, Leila Moreira,
Marisete, Luísa, Aparecida, Raimunda, Li Ribeiro, Jussielma, Marlene, Laura Ribeiro, Cleonice, Rosimeire, Maria, Joelson. Maravilha, maravilha. Eu vou ver como é que eu resgato aqui as perguntas, que as perguntas estão passando, eu acabo nunca conseguindo, porque a pessoa vai mandando, depois quando eu vou resgatar eu me perco. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Deixei as reflexões, então vale a pena a gente poder pensar e não permitir, né, ficar atento para que o seu sono não seja sequestrado. Então, o seu sono sequestrado, dei aí o nome dos sequestradores e como eles estão sutilmente na sua rotina, no seu cotidiano. Então, fica aí a reflexão. Ficamos por aqui. Método Sonos. Um abraço. Nos vemos na próxima live.